Marschala do Sul. Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de dar uma olhada aqui no nosso inventário, nossa coleção de vídeos sobre línguas do mundo, que o canal é a maior coleção de vídeos sobre línguas do mundo na internet. Não se esqueça também de considerar uma doação para o canal, uma contribuição para o canal através do Apoia-se. O link está abaixo. O vídeo de hoje vai tratar da língua chechena, Nortinmot. Uma das minhas línguas favoritas, na verdade, porque é uma língua que tem muitas características fonéticas e gramaticais, morfológicas, que são muito interessantes. Ela praticamente tem tudo que é complexo que uma língua pode ter, tudo que é estranho e interessante numa língua, o checheno tem. O checheno é falado na região Nortiche. Nortiche é a Chechênia em checheno. A Chechênia é uma república autônoma, uma região autônoma da Federação Russa. Como a gente vê aí no mapa, ela está vizinha da Ingushétia. Os ingushes falam uma língua bem próxima do checheno. E no Daguestão existe uma série de línguas também aparentadas ao checheno, que formam a família Nakdagestânica, ao qual o checheno pertence. Aqui a gente vê a situação da Chechênia na época da União Soviética. Mas a formação da Chechênia é um pouco misteriosa, né? O Cáucaso sempre foi uma espécie de incubadora de etnias, de línguas, de povos diferentes muito rapidamente. Então, o que hoje são os chechenos, os povos chamados Naks e dagestânicos, começaram a aparecer na história no final da Idade Média. A gente vê aí o mapa do Império Otomano na Idade Média. Aqui nessa ampliação, dando zoom, a gente vê que tem uma região chamada de Gélia, ou Gélia. Essa é realmente a primeira versão da Chechênia. Até aí tem a cidade de Vladikavkaz, que a gente vê aí, Vladikavkaz, que hoje é a capital da Ossétia, que é uma república russa de língua irânica. Fala uma língua aparentada ao persa. E ela passava de mão do Império Otomano, às vezes ficava sob a influência da Pérsia. Até que no final, no decorrer do século XVIII até o início do século XIX, houve uma série de guerras russo-persas, que foram guerras na qual a Rússia lutou contra a influência da Pérsia na região do Cáucaso. E, eventualmente, depois da Segunda Guerra Persa, no início do século XIX, a região do Cáucaso acaba sendo incorporada definitivamente ao Império Russo tsarista. No século XVII, XVIII já aparece casos de checheno sendo escrito com alfabeto perso-arábico. Em alguns casos, muito pouca literatura é produzida em checheno. Geralmente os chechenos, porque que eles se converteram à Islã na Idade Média, né, eles usam o árabe e às vezes o persa como língua literária. A língua chechena era relegada meramente ao uso falado, mas eventualmente surge uma literatura chechena própria, uma língua escrita chechena própria. Quando a Chechênia é incorporada pelo Império Russo, eles passam a usar o alfabeto cirílico. Mas depois da Revolução Russa, na década de 20, na década de 30, o checheno passa a ser escrito também com alfabeto latino. Existe uma versão latina, uma versão chechena do alfabeto latino que é desenvolvida por checheno. Depois da época dos anos 30, a partir de 1936, o alfabeto cirílico é imposto pela União Soviética e até hoje a língua chechena é usada no alfabeto cirílico. O povo checheno sofre muito na época, especialmente no final da Segunda Guerra Mundial. O governo soviético, na época sob Stalin, né, o governo comunista, ele se deporta os chechenos, quase todos os chechenos e os ingushes também, e algumas outras etnias do Cáucaso, são acusadas de colaborar, de fazer uma conspiração para atrair o poder soviético e colaborar com os nazistas. Os historiadores sabem que isso era um rumor totalmente fabricado, totalmente falso, mas o governo soviético acredita nesse rumor, e embora muitos chechenos e ingushes tivessem lutado bravamente contra os nazistas, contra a Alemanha, dentro do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial, o povo checheno e o povo inguxe é totalmente deportado. Centenas de milhares de pessoas são arrancadas de suas terras natais no Cáucaso e são levadas para a região da Sibéria e da Ásia Central, causando muitas e muitas mortes, causando dezenas de milhares de mortes. Uma das grandes tragédias do século XX. Só em 1956 é que os chechenos, depois da morte de Stalin morre em 53, né? Logo depois o exílio checheno é cancelado e os chechenos podem voltar
acabaram podendo voltar para a região do Cáucaso. Depois do fim da União Soviética, a Chechênia, como a gente sabe, luta pela independência. Ocorrem duas guerras chechenas, a primeira guerra chechena entre 94 e 96 e a segunda guerra chechena entre 99 e 2000. A destruição é bastante substancial e foi nessa época justamente que surge Vladimir Putin, um político pouco conhecido, né, mas ele acaba sendo o chefe do exército na guerra da Chechênia e, sendo assim, ele ganha muita fama naquela época, e é por isso que o Boris Yeltsin, que era o presidente da Rússia na época, ele abdica em 99, no último dia de 99, e passa o poder para Vladimir Putin, que acaba virando o líder da Rússia, essencialmente, até hoje, por 20 anos. Então a gente vê aqui o mapa da região do Cáucaso com as línguas nakdagestânicas em colorido. A gente vê o checheno, o inguxe e as línguas dagestânicas na região do Daguestão. São muitas línguas, a gente vai ver aqui a família nakdagestânica, ou noroeste caucasiana também. Alguns chamam de família Cáspia, por ficar colada ali no Mar Cáspio. Ela tem dois ramos principais, o ramo Nakh. Nakh significa povo nas línguas Nakh, né? Que tem o ramo Bats, que é mais diferente, e o ramo Vainakh, que é esse ramo que se divide entre o inguxe e o checheno, que são línguas tão próximas quanto o português e o espanhol, mais ou menos. Só que o checheno tem mais de 1 milhão de falantes, o inguxe só tem cerca de 300 mil falantes. Na verdade, a segunda língua nakdagestânica mais falada é o Avar, que está aí no ramo dagestânico do lado. O Darg, o Lak, o Lezg também tem algumas centenas de milhares de falantes. E na verdade esses ramos dagestânicos estão simplificados. Aí dentro desses ramos existem vários dialetos e outras línguas menores, que formam mais de 30 línguas no total. É bastante língua só nessa família pequena que pouca gente ouviu falar. Quanto à língua chechena, a gente tem aqui na fonética um inventário consonantal e vocálico bastante impressionante. O inventário de fonemas do checheno é bem amplo. Existem cerca de 50 consoantes e 26 vogais se você incluir a diferença entre vogais curtas e longas e os ditongos. Embora na base haja só cerca de, na verdade, umas 7 ou 8 vogais, elas acabam formando 26 distinções vocálicas. A gente vê uma amostra aqui do checheno falado. Alapszétkavkázár tabelcs, vízorientérán egy csomó, 20 миллион нахминам герб, одно бюч повыш. Нохчима грамматически классаж лигмаш тейптейпен баоншю, дешниш қаларын синтаксисна. Нохчима таглят сейда билазязин нохчима цея вайтиусурус. Ханенен матхаах дазалаш дохах. Деггари бизаас хастан баона. Sunag maherwa blattaga warila, nenen mat hainbaetsa bailawi khaala. Habiezas volchun puandaran azdoha, haitsa uriachun gahbeza mahboha, deres hobar kavadon. Então, especificamente as consoantes, né, a gente tem inventário consonantal do checheno, ele lembra um pouco do árabe. Ele tem aquelas consoantes bastante laringais, bastante profundas na garganta, típico das línguas semíticas. Então tem essa combinação. Se você não sabe o alfabeto cirílico, você pode ver a introdução expressa ao alfabeto russo que eu coloquei aqui no canal faz bastante tempo. Porque eu não vou explicar o alfabeto cirílico aqui especificamente, mas eu vou meramente dar o valor de letras que são específicas do checheno, só existem no checheno. Então o K seguido de X é o som do A, a oclusiva uvular, K, A, K. É mais profundo do que K, é lá na úvula, K, K. Depois tem esse X seguido dessa letra que chama de palótica, ou A, no checheno, que parece um I maiúsculo, representa o som do H normal, aspirado H. E o X seguido de miakisnak, que é esse símbolo que parece um Bzinho minúsculo, forma o H, H, né? H, H, que é a fricativa laringal, surda, similar a essa letra árabe que tem aí, que eu coloquei do lado para referência. Tem também as consoantes ejetivas, que são muito típicas das línguas do Cáucaso. Então, geralmente o ejetivo é colocado com a palótica, esse I maiúsculo depois da letra. Então, o K com palótica fica K. No caso da oclusiva uvular K, a fricativa é feita com o K, mais esse tviordiznak, que é um Bzinho com um tracinho em cima. Então, forma o K.
O palótica sozinho tem o som similar ao do Ain árabe, é o som da fricativa faringal ou laringal sonora, Ain. Então, por exemplo, tem a palavra aj, maçã. Depois de uma consoante, ele tem a função de formar as consoantes ejetivas. Então, depois do tsa fica tra, né? T faz tra, P faz pra. Tem também depois do N, tem ra também. Então, por exemplo, a gente tem a palavra prelg, dedo. Nas vogais, a gente tem a curiosidade aí de que o tchetcheno marca, o que similar ao que o alfabeto latino marca com trema, eles marcam com o myak znak depois da vogal. Então, o A seguido de myak znak faz E. O seguido de myak znak faz E ou Y. O U é o U seguido de myak znak, faz U. E quando tem um I curto depois do U, a gente tem o U longo. Porque as vogais tchetchenas podem ser curtas ou longas. A ortografia tchetchena não mostra a quantidade vocálica, ela não distingue, na ortografia não há distinção, não há como derivar, não há como deduzir se a vogal é curta ou longa. Só nesse caso da vogal U é que a ortografia tchetchena marca a vogal longa com um I curto depois. Quanto à estrutura gramatical, o tchetcheno é uma língua SOV, de verbo final. O sintagma nominal é dan, ou seja, determinante, adjetivo, nome. O nome vem por último, os seus modificadores vêm antes do substantivo. Uma língua tem posposições e também tem marcação de caso sufixal nos substantivos. É uma língua ergativa, o alinhamento morfossintático da língua é ergativo, que a gente vai ver o que é daqui a pouco. Se vocês querem ver outras línguas ergativas aqui no canal, basta ver a língua Yanomami, que é uma língua indígena do Brasil, que é ergativa também. A ergatividade também está presente no georgiano, que é uma língua do Cáucaso, sem parentesco com o tchetcheno, falada no sul do Cáucaso, que tem uma ergatividade parcial. Uma das coisas mais interessantes do tchetcheno é que ela tem um sistema de gênero com 6 gêneros gramaticais. Em português a gente tem 2 gêneros, masculino e feminino. Em tchetcheno eles têm 6 gêneros. Tem masculino, feminino e 4 gêneros dedicados aos substantivos inanimados em alguns animais. E não há realmente um significado muito claro, uma atribuição muito clara semântica para cada gênero. É meio que arbitrária a inclusão do substantivo em uma determinada categoria de gênero. Aqui a gente vê os pronomes em tchetcheno. A gente vê a forma nominativa ou absolutiva, né? Que é a forma básica usada como sujeito do verbo intransitivo no tchetcheno. A forma ergativa. A gente começa a ver o que é ergatividade. Ergatividade é esse caso que marca o sujeito do verbo transitivo, ou seja, aquele verbo que tem um objeto. Ao contrário de verbos como ser, estar, dormir, sentir, pensar, né, cair, morrer. O verbo transitivo é aquele verbo que indica que um determinado elemento afetou outro elemento. O homem matou a mulher. Morrer é intransitivo, matar é transitivo. Então o sujeito do verbo matar em tchetcheno tem que ir no caso ergativo. A gente vê que os pronomes têm uma forma bastante peculiar no ergativo em alguns casos. O tchetcheno também é interessante porque, similarmente às línguas indígenas do Brasil e línguas indígenas das Américas, ele tem a distinção entre primeira pessoa plural exclusiva e primeira pessoa plural inclusiva. Ou seja, a primeira pessoa exclusiva significa nós, apenas nós aqui do meu lado, do meu grupo. Só eu e meu grupo aqui do lado. O nós inclusivo significa nós todos, inclusive nós e vocês que estão ouvindo o que a gente está falando. Então, se você falar em tchetcheno, nós vamos embora, usando o pronome vai, você está indicando que só você vai, a pessoa que está ouvindo o que você está falando não vai com você. Se você usar o pronome tro, já muda. O pronome tro indica que, na verdade, nós vamos embora, ou seja, todo mundo, vocês que estão ouvindo o que eu estou falando, também vão embora com a gente. E aqui o sistema de gênero do tchetcheno, que não só é interessante por ter 6 gêneros, mas também por ter um sistema prefixal, que lembra das línguas africanas. Dá uma olhada aqui no canal, a língua Umbundo, o vídeo de Kimbundo também, o vídeo de Zulu, onde eu mostro o sistema de cerca de 10 gêneros que existem nessas línguas, que também é marcado por prefixos colocados nos adjetivos, nos verbos e até certo ponto presente nos substantivos. Em tchetcheno também existe um sistema de prefixo que tem uma série singular e uma série plural,
embora em alguns casos o número não varia. A gente vê aí que algumas características, alguns gêneros têm o mesmo prefixo no singular e no plural. As primeiras duas categorias, o gênero 1 e o gênero 2, equivalem ao masculino e o feminino. Então a gente vê que o prefixo masculino singular é esse V, o prefixo feminino singular é esse IE. Essa I, som de I no começo. O gênero 3 é IE. O gênero 4 é DD. O gênero 4 é o gênero básico do tchetcheno. Quando você não sabe o gênero, quando não tem gênero na frase, não tem um sujeito, né, ou quando é uma coisa que não tem um gênero atribuído, você usa por padrão o prefixo D da classe 4. Então você fala, está quente hoje, né? O verbo aí que vai ganhar o prefixo vai ser o prefixo D. No dicionário você inclusive encontra as palavras listadas pelo prefixo D, e não com outros prefixos. O gênero 5, que é BB, e o gênero 6, que muda de B para D no plural. Então, por exemplo, o verbo ser em tchetcheno, o verbo ser, estar, existir, é o verbo hila. No presente ele é meramente um U, e no passado ara. Só que esse hífen aí significa que esse verbo tem que ganhar o prefixo de concordância do sujeito. Então você não pode falar U, né? Por exemplo, eu sou. Eu a gente já viu que é sou. Como é que é eu sou? É sou, vu, sou, vu. Se eu for homem, se eu for mulher, eu falo sou, yu, porque o prefixo feminino é ia. Então você tem que colocar o prefixo relativo ao sexo e à classe, né, ao gênero do sujeito e ao número. Não existe variação de pessoa em tchetcheno. O verbo em tchetcheno não tem a variação de primeira, segunda e terceira pessoa. Não existem sufixos que indicam as pessoas. Ele indica meramente o gênero e o número. No passado você coloca o verbo, a gente viu que é ara no passado, o verbo ser, então eu era, eu estava, sou, vara no masculino e sou, yara no feminino. Se você usar um substantivo, por exemplo, como aj, que é da classe 6, aquela última classe que tem bu no singular e du no plural, então a gente tem ajbu, a maçã é, e no plural maçã é rejas, daí rejas du, as maçãs são. A exceção daquele plural, a gente vê que as classes animadas, masculino e feminino, tem um plural, então, exceto na segunda pessoa e na primeira pessoa do plural, seja exclusiva ou inclusiva, com esses pronomes, essas pessoas, o plural das classes animadas é com o prefixo D, e não o prefixo B, que a gente viu lá na tabela. Já se for com substantivo ou com pronome de terceira pessoa, o prefixo é o prefixo padrão. O prefixo é o prefixo padrão dessa classe no plural, B. Então a gente tem aí trodu, nós somos, vaidu, nós somos, chudu, vocês são, mas kentibu, os meninos são. Isa, san, washa, u, ele é meu irmão. Isa, san, isha, yu. Aí no caso a gente tem vasha e isha, que são irmão e irmã. É um poucos casos de substantivos que tem um prefixo que tem a ver com a classe deles. Então você vê que vasha começa com V, que é o prefixo masculino singular, e isha começa com I, que é o prefixo feminino singular. Daí o verbo U aí concorda com o gênero. A formação do plural na forma absolutiva geralmente se dá com o sufixo sh ou ia. Então cor é janela, coras, janelas, maha é agulha, mehi é agulhas. Existem várias irregularidades. O tchetcheno ele lembra um pouco das línguas germânicas e algumas línguas indo-europeias, porque ele tem bastante o chamado ablaut, a mutação vocálica. A vogal dentro da raiz do substantivo sofre uma alteração devido à mutação morfológica. Quando o substantivo vai para o plural ou é flexionado nos casos da declinação tchetchena, existe muitas vezes um ablaut aí. Então a gente vê a U, que é tábua, faz o plural unas, tábuas. But, que é mês ou lua, tem o plural betanas, irregularidades. Dog, que é coração, não observa que as vogais em tchetcheno são muito ditonguizadas, né? Então não é dog aí, é dog. Dog faz diegnas. Zuda, mulher, zudari. Mot, que é língua, faz metanas. Existem plurais bastante irregulares. Cha, que é urso, faz cherti.
Gala, que é macarrão, faz galnash. Küzga, que é vidro ou espelho, küzganash. Tur, que é espada, faz tarrash. Então tem que aprender o plural. E essas irregularidades também, tem muitas regularidades no sistema de declinação. O genitivo, o dativo tem irregularidades também. Existem plurais supletivos, né, como Yoga, que é menina, faz plural Mechari. Stag, que é pessoa, faz plural Nach. Né, daí que veio o nome da família, né, família Nach, Vainach. Vainach é nossa pessoa, nosso povo. Aqui a gente vê um caso de declinação usando um substantivo Gour, que é cavalo, com um adjetivo Ledar, que é fraco. Então, cavalo fraco. Eu escolhi esse substantivo porque ele é o mais simples, ele não sofre nenhum tipo de ablaut, nenhum tipo de mutação vocálica, e também o radical dele não tem nenhuma extensão, nenhuma irregularidade. Então o nome é um substantivo bastante regular, que ilustra muito bem o paradigma de declinação do Tietchan. Existem mais casos que isso aí. Dentro do caso locativo, existem casos sublocativos, aí, que indicam a locação específica, se é dentro, perto, em cima, embaixo, do lado, na frente, atrás. E você vê que o adjetivo em tietchan só tem uma forma oblíqua. Tanto no singular quanto no plural, ele tem uma forma absolutiva, que é a forma básica, que não tem sufixo nenhum, e nas formas oblíquas, singular e plural, ele ganha chu. Isso é padrão de todo adjetivo em tietchan. Você vê que no plural, o ash do gourash, né? Gourash, cavalos, em alguns casos ele some, né? A marcação de plural é in, no caso do genitivo plural. Gourin. Também no alativo, que é o caso que indica que você está indo para algum lugar, gourir. E nem todo substantivo é tão bonitinho quanto gour, que é cavalo, que só recebe as terminações de caso e o tema, o radical do substantivo não muda. Boa parte dos substantivos tem, como a gente já viu no plural, tem uma espécie de ablaut, uma espécie de mutação vocálica ao sofrer flexão, não só de número, mas de caso, e também ganha as chamadas consoantes latentes, são consoantes que na forma absolutiva sumiram, porque são finais, acabaram sendo erodidas pela fonética, mas nas formas dos outros casos, com as terminações de caso, elas voltam a existir. Então a gente viu aqui, por exemplo, a palavra but, que a gente já viu, significa lua ou mês, a gente já viu que o plural dessa palavra é betanash, bastante irregular. Mas o genitivo singular também muda, betan, é da lua, do mês, e o dativo é batana. Então tem duas vogais diferentes aí, no genitivo e no dativo, e o ergativo é bato. Aqui uma série de outras palavras só para exemplificar, né? Brov, que é torre, faz genitivo brevnan, e plural brevnash. Tom, que é guerra, genitivo teman, dativo tamana, plural temanash. Tra, que é casa, faz genitivo trinan, dativo trena, plural trenos. Lam, que é montanha, faz genitivo lamanan, mas o plural lemnash. Sho, que é ano, faz genitivo sheran, dativo sharna, mas o plural sherash. Existe mais ou menos um paradigma, a gente vê aí que tem a ter e no genitivo e a no dativo, né? Mas é o caso de aprender mais ou menos palavra por palavra. As palavras mais básicas do idioma tendem a ser irregulares, as palavras menos comuns tendem a ser mais regulares, as palavras impostadas no russo também. Mas é difícil realmente determinar qual é até o radical da palavra, né? Porque tem palavras que sofrem alterações radicais de caso em caso e no plural também. E aí existem outros casos. Eu fiz uma demonstração, eu mostrei um paradigma declinacional simplificado. Existem casos como comparativo, lativo e ablativo, e como eu já disse, dentro do locativo existem preposições locativas que você vai usar adicionalmente ao locativo para indicar posições mais específicas. Então vamos ver aqui um sintagma nominal. Hara, que é o demonstrativo, esse aqui perto. Hara dikan bepig. Esse pão grande. Dikan é grande, bepig é pão. No oblíquo, hara vira roku. O adjetivo vira dikachu. E aqui a gente tem o caso bepig, bepkan, que é o genitivo, bepkan. Então aqui a gente tem desse pão grande. So halachvu. Eu estou na cidade, a gente tem aí a palavra hala, que é cidade, mas o sufixo ha, esse h no final, indica a locação, na cidade. As bepikdina.
eu fiz pão. Aí a palavra, o verbo dina, aí é o verbo que tem um prefixo de concordância. Só que ele não concorda com o sujeito, não concorda com eu, concorda com pão. O verbo no tchetcheno, ele concorda quando o verbo é transitivo e tem um objeto, então ele concorda com o seu objeto, não com o seu sujeito. Então a gente tem um prefixo de aí, porque bepik é uma palavra da classe D, é uma palavra da classe 4. Yor bepik dina. Aí a gente vê aí também uma palavra feminina, yor, que é menina, e o verbo continua dina, porque o D concorda com bepik. No plural, merkari bepik dina também. Colocou meninas no plural, o verbo não muda nada, continua concordando mesmo meramente com bepik. Agora, se você falar que Deus fez a menina, Allah Yora Ina. Daí o Dina muda para Ina, porque o Dina tem que concordar com a menina, então ele ganha o prefixo feminino I. Allah Merkari Dina. No plural, Allah Merkari Bina. Ele vai para o plural, então ele concorda com Merkari, que é uma palavra feminina no plural, então vai para o prefixo B, que é o prefixo feminino no plural. A função dos casos de tchetcheno pode ser bastante contraintuitiva, bastante estranha. Então, por exemplo, o dativo é usado para o sujeito de verbos que indicam cognição, verbos cognitivos, como saber, gostar, agradar, odiar, pensar, ver, querer. Todos esses verbos que vêm do seu cérebro, né, da sua sensação, da sua vontade, da sua percepção, do seu estado psíquico, eles levam o sujeito deles para o dativo. Então você não fala eu sei, você fala que seria sorrea. O verbo rea é o verbo saber, não é sorrea, é suna rea. Suna é o dativo da palavra eu, ou seja, para mim, a mim, para mim sabe. Astana go, esse astana é o dativo de astan, o nome masculino, então astana go. O verbo ver, go, presente é o verbo gan, que é o verbo ver, astana go, então para astan ver. Então se fosse eu vejo também é suna go. A conjugação verbal em tchetcheno é bastante interessante, né? Como a gente já viu, não existe variação de pessoa no verbo, mas existe variação de tempo, e alguns verbos têm um prefixo de classe também, então vai concordar com a classe ou do seu sujeito ou do seu objeto. Se o verbo tem objeto, um verbo transitivo, ele concorda com o objeto, porque o tchetcheno é uma língua ergativa. Então a gente vê o verbo malan, observa que esses infinitivos que terminam com A, automaticamente o A final é nasalizado. Então malan, beber, presente, geralmente é formado com ablaut, com a mutação vocálica. O ala vira olo, mala vira molo, tosta vira tusso, dija vira dujo, deixa vira deixo. Geralmente existe uma mutação vocálica para marcar a formação do presente. Então a gente vai, por exemplo, zur Gazet deixo. Ele leu o jornal. Aí o verbo deixo está concordando com Gazet. Por isso que ele não tem a concordância de masculino, porque ele está lendo o jornal, mas o jornal é o que está na classe D, então o verbo leva o prefixo D. Se você coloca a palavra kniga, que é uma palavra importada do russo, que significa livro, em tchetcheno, zur kniga yoshu. Daí o verbo deixo muda para yoshu, porque o verbo tem que concordar com kniga, que no caso aí é uma palavra do gênero ye. Zur Gazet deixo. Se você quiser fazer o presente progressivo, né, em vez de falar que ele lê o jornal, que é um presente genérico, para ele estar lendo o jornal, você forma o particípio presente, que é igual ao presente, só com um sh no final. Então, deixo vira deixos. E você coloca o verbo ser no final, que é o verbo auxiliar. Ele lendo está. Ele, jornal, lendo está. Isa Gazet deixos vu. O curioso aí é que você vê que o prefixo é diferente. O verbo deixos tem um prefixo que concorda com Gazet, que é uma palavra da classe D. Mas o verbo vu não concorda com Gazet, concorda com Isa, que é ele. Se fosse feminino, aí esse Isa, que pode ser mulher também, não muda a forma do pronome, mas se o significado fosse ela, você faria Isa Gazet deixos yu. Ela está lendo o jornal. Então você vê que quando o verbo está numa forma progressiva, que tem um particípio e um verbo auxiliar, o particípio concorda com o objeto do verbo, mas o verbo auxiliar concorda com o sujeito. E aí nesse caso é interessante que o sujeito ele mudou de tso, que está na frase acima, para isa. Por quê? Porque quando tem essa construção progressiva, que tem um particípio mais um auxiliar, a gente tem um absolutivo duplo. Tanto o sujeito quanto o objeto do verbo ficam no absolutivo. O ergativo não é marcado. Na frase de cima, o tso
é o pronome ergativo da terceira pessoa. Isa é o pronome absolutivo. Isa gazet durch Schwu. Aí ilustra bastante, né, a mudança que eu falei. É ele pro ela. Aí embaixo é ila gazet durch Schwu, porque no caso Isa está indicado feminino. Na verdade é um sujeito feminino. Isa shura molo Schwu. Ele está bebendo leite. Aí molosh é um verbo que não tem concordância, o verbo começa com M, não muda o N, mas o verbo auxiliar é vu porque o falante entende que o falante está falando sobre um sujeito masculino. Agora, se você usar, por exemplo, gato, que é um animal que pertence à classe D, tzitzig shura molosh du. Daí concorda com tzitzig, que é gato, uma palavra da classe du. Isa shura molosh vara. Aí ele estava bebendo leite. A gente coloca o verbo auxiliar no passado, de vu para vara. Você faz o progressivo passado. Ele estava bebendo. Tzitzig shura molosh tara. O gato estava bebendo leite. Uma outra forma verbal é o presente perfeito na. Indica uma ação recente, uma ação que não foi desfeita ainda. Igual o present perfect do inglês. Então, mala, a gente tem uma absorção aí do N pelo L, então tem uma L geminado. Malna vira mela. Deixa vira deshna. Deta, que é bater, vira detina. Aí tem um I eufônico no meio. Laha, que é achar, vira lecha. Tem um passado presente presenciado também. Tem um passado recente presenciado também. O Tietchan ele marca em certas formas verbais o que a gente chama de evidencialidade. A evidencialidade é bastante comumente marcada nas línguas nativas das Américas, que tem uma maneira de marcar se aquela ação que você está falando é uma ação que você viu, e portanto você pode botar a mão no fogo, que é uma coisa que você sabe por primeira mão, ou se é uma coisa que é relatada, que você ouviu falar, alguém te disse, você ouviu falar, estão dizendo por aí. Então esse passado recente é o passado recente presenciado, você viu mesmo, tem uma evidencialidade positiva. Então mala, mele, deixa, deixe, torra, tühi, formado com o sufixo i, ou às vezes u. Tem um passado remoto presenciado, que é feito com a mesma forma do passado recente presenciado que a gente acabou de ver, mais um ra no final, ira, ra no final. Então, a gente viu que mala faz mele, daí o passado remoto presenciado é melira, deixa faz deixe, fica deixira. O passado imperfeito, ele estava fazendo, ele fazia alguma coisa, né? É feito com ura. Então, mala, molura, ele bebia. Deixa, döshura, ele lia, ele estudava. Tem um futuro potencial, que indica que uma coisa pode acontecer, que talvez aquilo deva acontecer. Mala, molur, eu devo beber. Deixa, deixo, eu posso, talvez venha a ler. Yetsa, que é comprar, yotsur. O presente vai comprar é yotsu. Aí você pega o yotsu e coloca um Rzinho no final. Basta colocar o R na forma do presente. O futuro composto, você pega esse futuro potencial e coloca o verbo auxiliar, ser. Então, as bepik ötsur du. Eu vou comprar pão. Se você tirasse o du, ficaria as bepik ötsur, significa eu posso vir a comprar pão, eu devo comprar pão. E também tem um futuro progressivo, né? As bepik ötsur hir vu. Esse hir é uma forma do verbo hila, que é o verbo ser, o infinitivo do verbo ser. É o chamado masdar, uma forma nominal do verbo ser. Então significa eu, pão, comprar, estar, sou. Literalmente, eu vou estar comprar o pão. Esse é um futuro que vai geralmente estar intercalado com outra ação, né? Quando você chegar amanhã, eu vou estar fazendo outra coisa. Eu vou estar no meio de uma outra ação quando uma outra ação futura acontecer. A negação verbal em tchetcheno é interessante. O verbo ser, o verbo hila, tem uma negação diferente. A gente viu que no singular, no afirmativo é du, né? Bepik merza du. O pão é gostoso. Se você quiser falar que o pão não é gostoso, tem que usar o verbo negativo, a forma negativa ats, mais o prefixo. Bepik merzan dats. Dats não é. Daí vai ganhar o prefixo dats, yats, bats, vats. Sou dikan vu. Eu sou bom. Sou dikan vats. Eu não sou bom. Sou dikan vara. Eu era bom. Sou dikan datsara.
Veja aí que no passado a forma negativa é atzara, geralmente pronunciada atzara. Observa que no tchetcheno muitas consoantes átonas, especialmente no final da palavra, mas às vezes no meio também, elas não são pronunciadas. Então muitas vezes, especialmente esses A finais, alguns U's também, tendem a desaparecer, embora estejam presentes na ortografia. A ortografia tchetchena foi desenvolvida no decorrer do século XIX, do século XX, baseada na pronúncia cuidadosa, na pronúncia clássica da língua, a pronúncia coloquial atual do tchetcheno. Muitas vogais não são pronunciadas mais. Então a gente sodikan datsar. So skole würde. O verbo ir no presente é ödu, daí so skole würde, eu estou indo à escola, eu vou à escola. Para você negar um verbo que não é o verbo ser, os verbos gerais, no tchetcheno, os outros verbos, tem uma negação muito simples, é a partícula tsa antes do verbo. So skole tsa würde. Tsa würde é não vou. Os verbos têm uma forma relativa, porque no tchetcheno não existe pronome relativo. Então, para você formar uma frase relativa, uma frase subordinada relativa, você tem que transformar o verbo da frase relativa num verbo relativo. E colocar essa frase relativa, então, antes do substantivo que ela está qualificando. Então, você está falando de um homem. Qual homem? É o homem que comprou a vaca, o homem que compra vacas. Então, você vai colocar o verbo yetsa, que a gente já viu que é o verbo comprar, no presente, ötsu, mais esse sufixo aí, que é o sufixo relativo. A palavra vaca é yet. Na verdade, o tchetcheno escreve, na ortografia tchetchena escreve-se et apenas, mas se fala yet. Então eu transcrevia mais pela pronúncia aí. Yet ötsum stag. Stag é homem, então yet ötsum stag é um homem que compra vacas. A forma relativa passada é na. Então yetsna, na. Aí você pega o infinitivo do verbo e coloca na. O verbo yetsa vira yetsna. Yetsa é comprar, yetsna é que comprou. Yetsna stag é um homem que comprou uma vaca ou a vaca. Sabe que no tchetcheno não existe artigo. Existem as formas derivadas modais dos verbos. Tem que modificar também o jogo vocálico da palavra ou adicionar uma série de sufixos ou até verbos que originalmente eram separados estão sendo usados como verbos, como sufixos no verbo. Então mala, que é o verbo beber, né? Malan, que é o verbo beber. Malo é fazer alguém beber. Malita é deixar alguém beber. Maladala é poder beber. Maladala é começar a beber. Então, vários verbos têm essas formas, às vezes não. Às vezes tem que colocar um verbo separado que indica poder, deixar, começar. O tchetcheno também é muito rico em verbos leves, porque o tchetcheno é uma daquelas línguas que não forma verbos novos muito facilmente. Você não tem como pegar um substantivo, né, e formar um verbo a partir do substantivo. Você tem que colocar o substantivo mais um verbo como fazer. Então você não fala, como em português, fazer um download. Você não fala downloadear. Não é todo substantivo que se presta a isso. Em português a gente pode transformar acesso, acessar, cadeira, cadeirar, sei lá. Em tchetcheno não dá, a classe de verbos é quase fechada, então você tem que pegar, para fazer mesmo no verbo escrever, você tem que pegar a palavra escrita, que é yas, e colocar com o verbo dan, que é fazer. Daí fica yas dan, é fazer escrita. Daí você conjuga o verbo dan, cara, ele de ser um verbo que tem prefixo de concordância, né? Então o verbo dan vai ganhar um prefixo, na verdade, como verbo transitivo, ele vai ganhar um prefixo concordando com o objeto dele. Então, kechat é uma palavra da classe D. Então, as kechat yasdo. Eu escrevo a carta. Mas se você usar kniga, que é da classe ye, as kniga yasio. Eu escrevo o livro. Alguns verbos compostos são, especialmente quando eles são escritos separados, na verdade o verbo dan concorda com o próprio substantivo, especialmente se ele for intransitivo, né? Ele ainda concorda com o substantivo que está formando o verbo leve. Então é bork é trabalho, bork ban é trabalhar, porque é o verbo dan com o prefixo b para concordar com bork, que é uma palavra da categoria b. Esse verbo sempre vai ter o prefixo b porque sempre vai concordar com bor, né? Sobor biesh vu, eu estou trabalhando. Se eu for um homem, ou sobor biesh yu, eu estou trabalhando, falando para uma mulher. Aí, quando você está na forma progressiva, como a gente já viu, o auxiliar ele vai concordar com o sujeito do verbo. Existem alguns verbos que mudam de significado dependendo do caso
que estiver o sujeito. Então, se por exemplo o sujeito estiver no dativo, o verbo desa indica gostar. Se o sujeito estiver no ergativo ou no absolutivo, né, que são as formas para o sujeito do verbo, ele significa dever fazer alguma coisa, ter que, obrigação. Então, suna bepik dar desa. Eu gosto de fazer pão. Mas as bepik dan desa, eu devo fazer pão, eu tenho que fazer pão. Para você fazer uma pergunta binária em tchetcheno, aquela pergunta que tem uma resposta sim ou não, né? Você está fazendo isso? Você geralmente coloca esse sufixo i no verbo. Então, verdo a gente já viu que é o verbo ir no presente. Skole, verdo. Eu vou, ele vai, ou você vai à escola. Se for um sujeito masculino. Se você perguntar para alguém, né? Você vai à escola, ele vai à escola, skole verdi. Coloca esse i no final do verbo e daí você tem uma forma interrogativa para perguntas binárias, né? Você sabe falar russo? Huna örsin mot bitsa hei. Huna é para você, a ti, do pronome de segunda pessoa. Então, örsin mot é a língua russa. Bitsa é falar. Rea é o verbo saber. Na forma interrogativa, rea vira rei. Rei, sabe? Como o rea também é um verbo cognitivo, o sujeito dele está no dativo, né? É a ti sabe, não é você sabe, é para ti sabe. Os interrogativos de conteúdo, as palavras têm os pronomes e os advérbios interrogativos, como o que, quando, quem, como, porquê. Não tem esse i no final é proibido colocar esse sufixo i para formar questão. Então, é i rundu. O que é isso? I doshbur alan. Essa palavra, como pronunciar essa palavra? Aí não tem o sufixo interrogativo no verbo. Os pronomes interrogativos, eles têm uma forma bastante diferente do absolutivo para o ergativo. Então, mila é quem no absolutivo. No ergativo fica ha. Ro, mila ru. Ro é você, mila é quem, vu é quem você é. Ha hurhu deixar roshna. Quem ensina os estudantes? Aí o verbo ensinar. Hurhu exige, como verbo transitivo, ele exige o sujeito no ergativo. Então você tem a forma ha, que é quem. Mesma coisa para o pronome interrogativo hun ou stien, que é o que. Ah hundina. O que você fez? Ah está no ergativo, hun está no absolutivo e dina é o passado do verbo fazer. Mas o que isso fez? Se você colocar o que fez isso, o que como sujeito no verbo transitivo, você tem stien e dina no ergativo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchetcheno é uma língua fascinante. Deixe suas sugestões de vídeos aqui nos comentários, deixe seu like, né? Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.